E aí, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Estudando e Aplicando o Espiritismo, o podcast da Mocidade do Rancher. Eu sou a Emanuele. E eu sou o Dudu. E hoje nós estaremos conversando sobre o livro Consolador, como a Vanessa disse no nosso último podcast ao nosso queridinho da mocidade. E estaremos hoje no capítulo um da segunda parte do livro, que se chama Vida, e a gente vai falar sobre o item aprendizado. E antes de começarmos nosso debate de hoje, a Manu irá fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos, focar no aqui, no agora, acalmar o nosso corpo, a nossa mente, pensar em coisas boas, pensar naquilo que nos traz tranquilidade e agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para proferir em nome do Cristo, em nome da doutrina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis, Senhor, cairmos nos golpes das tentações, mas livra-nos de todo mal. E assim te pedimos para que a espiritualidade possa estar sempre regendo este trabalho e que tenhamos um excelente podcast, né? E que possamos colocar, né, estudar e aplicar o espiritismo no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. E o nosso tema de hoje é aprendizado, né? Ligado a aprender. E, Manu, como é que será que a gente que se dá, né, esse aprendizado que nós temos como espírito? Essa é uma boa pergunta, Carlos Eduardo. Como é que se dá? Como é que se dá, né? Será que ele está ligado ao nosso pretérito espiritual, às coisas que a gente já viveu, renova a cada reencarnação? Como é que é isso? Eu acho que com certeza ele está ligado, né, de certa forma, a um pretérito espiritual, né? A um passado aí, né? Porque a gente carrega, né? Hoje vivências, né, de outras vidas. E a gente também pode dizer que Também pode dizer que no nosso passado aí temos algumas dívidas que foram contraídas, né? Ao longo do nosso desenvolvimento, né? Todos nascemos simples e ignorantes e vamos nos desenvolvendo ao longo da nossa jornada de espírito, né? E acaba que ao longo da nossa jornada acabamos desviando, né, do caminho, cometendo nossos erros, né, que fazem parte desse processo de crescimento. E acaba que hoje, né, no presente, nós temos essa ligação com esse nosso pretérito, né, em relação às coisas que já fizemos de errado, que pode gerar algumas consequências, assim como também com as que fizemos de boas, né, que terá consequências positivas também, né. É um pouco do que o livro Consolador, né, que os espíritos aqui trazem para nós, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. sim, e eu acho muito interessante também, porque ele traz no livro, né, uma analogia com o fato da semente, né, que para ela se desenvolver, né, desenvolver aquele embrião cheio de vitalidade e beleza, é necessário um tempo, né, é necessário que ele fique ali na terra, né, para que ele tenha esse desfazer do seu envoltório, para que ele possa crescer e em seguida, né, que ele possa cumprir a sua missão, né, pensar assim naquela árvore, né, que dá sombra, que dá os frutos, das flores. Então, entender que também tudo é esse processo, né? Mas que antes dele ser aquela árvore bonita, né, que deu belos frutos ou belas flores, ele foi aquela semente ali que precisou desabrochar, né? Sim, muito interessante isso, porque às vezes a gente precisa ter essa paciência de olhar, né, que é um processo, né, que se desenvolve.
É até legal que você falou isso. A gente estava lá no Emerge agora no último domingo, aí na hora de os trabalhadores, né, estávamos tomando um passo ali durante o trabalho. Veio uma página falando justamente sobre isso, né? Sobre esse desenvolvimento que nós temos, o nome da página é Em Silêncio, né? Que é preciso ter essa paciência para que possamos nos desenvolver, né? E a vida ir se dando também. E a nossa inteligência, que se fala muito sobre inteligência, né? No nosso planeta. Sobre a inteligência, pessoas inteligentes, isso e aquilo. E será que essa inteligência nossa, né, que a gente vê aqui na Terra, ela é uma junção de coisas que a gente já vivenciou ou são coisas que a gente está aprendendo especificamente nessa vida? Ah, eu acredito que seja assim, um somatório, né, das experiências, né, das várias, né, das múltiplas experiências que a gente teve enquanto espírito, né? É lógico que cada é o que é assim, a analogia que eu trago para minha vida. Assim como numa turma, por mais que as pessoas tenham basicamente a mesma idade, né, e todos estejam, sei lá, no, na quinta série, a gente tem graus diferentes também de inteligência, né? De modos de aprender, de assimilar matéria. Então, eu tento fazer muito essa analogia, né? Quando eu penso em inteligência, quando eu penso nesses padrões, nas experiências, né? Que cada um de nós temos uma experiência, temos um tipo de intelecto, né? E é basicamente isso, assim, que eu acredito que eu penso. Mas e você, o que você acha? Ah, eu também acho isso. Eu vou aproveitar a cola aqui dos espíritos, né? Que eles trazem que justamente, né, que os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. E quando você já tem uma inteligência profunda, né, que foi desenvolvido de fato ao longo do seu progresso. E isso é legal para a gente, que às vezes a gente julga muito, né, aqui na Terra, essa questão do ser ou não ser inteligente, de acordo com os padrões terrestres nossos. E nos esquecemos que todos vamos passar por diversas fases desse nível de inteligência, né? Uns já vão ter vivido mais, adquirido mais experiência, outros menos, e a ideia é que a gente vá se ajudando, né, ao longo desse adquirir, desse aprendizado, de experiências que vamos vivendo na Terra, né? Então, sim, né, essa soma de experiências vai levar nossa entendimento maior sobre tanto sobre o nosso planeta, né, como a nível também espiritual. Sim, verdade. E será que tem alguma maneira da gente dilatar essa nossa capacidade espiritual, né? Aumentar essa capacidade que a gente tem de aprendizado? Então, eu acho que, pegando também uma colinha aqui, né, dos espíritos, eles falam que a gente ainda não encontrou uma fórmula, né, de uma fórmula mais elevada, né, e mais bela, e que se não pelo esforço próprio, né, e que a gente possa lembrar também sempre da humildade, do amor. E aí ele fala sobre no ambiente de trabalho, mas eu acho que assim, estendendo esse ambiente de trabalho, eu acho que também na família, né? Porque no ambiente familiar a gente também tem muita essa oportunidade, né? De exercer, de dilatar essa capacidade, das lições, né? Principalmente, né? Então, acho que essa é uma forma de dilatar pelo esforço próprio, tanto no ambiente de trabalho, mas também no ambiente familiar, né? E a gente consegue, eu acho que até de forma mais efetiva, vivenciar certas provações, né? Muitas vezes, ou colocar em prática, né? Muitos ensinamentos. Sim, e ele direciona diretamente para o nosso esforço, né? Que é algo que é o bom porque depende da gente, né? Mas ao mesmo tempo, nós precisamos fazer esse esforço para que aconteça, né? Não é algo que vai vir de fora para dentro, né? É algo que parte da gente. Então, de fato, né? Qual é a forma que eles nos dão, né? Para que a gente possa aumentar nossa capacidade espiritual, né? Adquirir mais aprendizados, mais conhecimentos, é através do esforço dentro da humildade e do amor, né? Então, destacando muito a humildade e amor e trazendo Jesus como uma referência para a gente, né? Agora Né? tem, É pode falar. porque, assim,
Eu acho que quando fala do amor é porque traz até, inclusive já foi até tema de uma live aí, spoiler. É, só verem aí no perfil, né, no YouTube aí, que vocês conseguem achar, sobre comunicação também não violenta, né? E aí eu acho que entra também essa parte do amor de novo, né? Para que a gente possa estar sempre refletindo e também se colocando também no lugar do outro, né? No lugar também de cuidado, de carinho. E aí eu acho que talvez tenha sido também por isso que ele tenha trazido também ambiente de trabalho, né? Porque muitas vezes a gente no ambiente de trabalho a gente tem a tendência a ficar um pouco mais alterado, né? Ou querer às vezes até acertar o outro, né? Com palavras talvez não tão legais, ou se exaltar. Então, quando a gente traz essa linguagem do amor e da humildade, a gente entende que todo mundo, né? Ali naquele patamar ali, a gente tenta colocar as outras pessoas também no patamar de igualdade, né? Então, eu acho que também é importante também enfatizar isso. Exatamente. E como as coisas não acontecem por acaso, né? Hoje no trabalho eu recebi uma cartilha de comunicação não violenta, né? Apareceu lá no Eita! site para a gente ler. Estão fazendo uma campanha, né, agora de justamente comunicação não violenta. E a gente tá falando de capacidade, né, de inteligência, e o ambiente de trabalho acaba proporcionando às vezes essa competição, né? De quem que tem mais capacidade, né? Quem que vai ascender, quem que vai ganhar mais, quem que vai, enfim, ser mais valorizado naquele ambiente. E aí, de fato, pregar a humildade e o amor nesse ambiente, né? Que já é naturalmente essa questão da competição, para ver quem é melhor do que um do outro, exige um esforço muito grande da gente também, né? Que entender que a gente está ali naquele ambiente de trabalho, temos um motivo para estar ali. Vamos sim, né, nos esforçar, mostrar nosso valor, isso é importante também, estamos aqui na Terra, temos nossos compromissos aqui, mas não esquecer da humildade e o amor, né? Senão às vezes a gente acaba querendo passar por cima de outros e não respeitando e criando um ambiente ali ruim, né? Tanto para você quanto para os outros, né? E não é esse o objetivo, né? Essa capacidade, essa inteligência que a gente está comentando, no sentido de estar ascendendo, né? Mas não deixando a parte moral de lado. Que, Então, inclusive, é o que a gente vai. Nossa próxima questão aqui, que é a seguinte: pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? pois é, essa é uma bela pergunta. E aí, também pegando uma colinha aqui, né, na resposta dos espíritos, eles falam, diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, né? Porque nesse equilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. E aí, quando eu, né, li essa pergunta e também li essa resposta, eu fiquei pensando que isso realmente faz total sentido, porque se a gente for pensar em algo, sei lá, a pessoa, né, que inventou, sei lá, a bomba atômica, lógico que requer, assim, uma grande inteligência, né, óbvio, né, porque você precisa entender como é que funciona aqueles elementos, né, para dar uma grande explosão, enfim, então tudo isso requer, sim, uma grande inteligência. Mas aí você olha para a funcionalidade daquilo. E aí você vê que talvez aquilo tenha sido utilizado de uma forma muito mais maléfica do que benéfica. E aí você acaba vendo que tem sim uma inteligência, né? Mas aí talvez o desenvolvimento espiritual não tenha acompanhado, né? Ou não tenha sido utilizado dessa forma, junto, né? Em conjunto. Aí eu fiquei assim pensando, né? Que eu sou uma pessoa de muitas analogias, porque eu acho que é mais fácil da gente compreender. E aí eu fiquei com esse exemplo assim, e acho que fica mais fácil, né? Mas o que que você acha, Carlos Eduardo? Exatamente, né? Como, aproveitando o seu exemplo, né? A fissão nuclear lá que causa a bomba atômica, né? E esse prejuízo humanitário é a mesma fissão nuclear para gerar energia elétrica, né? E aí você vê dois caminhos diferentes, né? Um que você vai produzir algo positivo para a sociedade e outro que você vai para algo negativo, sendo que a inteligência sem o desenvolvimento sentimental, né? Tirando os sentimentos, né? Só a inteligência humana em si, ela é a mesma para os dois casos, mas depende de qual o sentimento relacionado a isso, né? Mas que Exatamente.
na nossa sociedade, né, essa inteligência ainda é muito voltada especificamente para o lado realmente da inteligência humana, não considerando essa parte sentimental, né, que ele fala aqui que seria do espiritual ou moral, né? Então, ele até destaca aqui, né, falando justamente da gente, que o grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando, né, que seria não dando valor, né, aos valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Então, a gente vê que a nossa sociedade é capaz de muitas coisas, né, a nível de progressos aí tecnológicos, cada vez mais surgindo mais inovações, mais tecnologias, mas que o direcionamento, né, que a gente dá aí como sociedade para essas tecnologias pode não, né, que ele está falando que ainda não é o adequado, e a gente percebe isso, porque ainda não envolvemos o sentimento dentro dessa inteligência, né? E se eu não estiver enganado, eu acho que esse livro ele foi escrito, né, ele foi, tem uma questão com a Segunda Guerra Mundial, tem algo nesse sentido, se eu não estiver enganada. Então, falar bem do contexto da época também, né? Se a gente pensar também no nazismo, que foi a época que, assim, que a medicina mais evoluiu, mas, assim, a gente tem um retrocesso sentimental, um retrocesso também espiritual, né? Desenvolvimento espiritual também. Porque teve esse avanço na medicina, mas em contraponto, né? O que esse avanço gerou de maléfico, né? De algo não tão benéfico, né? Para a sociedade como um todo. Exatamente, esse é um ponto que a gente ainda precisa melhorar aí como sociedade, né? Ainda falta prestar mais atenção no nosso desenvolvimento dos sentimentos, né? Sim. Sair um pouco só dessa questão mais da inteligência em si, mas sim para que ela está sendo utilizada. Eu acho que é um ponto aí que a gente ainda precisa estar pensando, não só a grandes proporções, né? Igual a gente comentou aqui dessas maiores tecnologias, mas do nosso dia a dia, né? O que a gente aprende, em que a gente está aplicando, né? Então a gente tem uma faca ali na cozinha que você pode usar para cortar um alimento se alimentar ou pode usar também para algo que seja ruim. Então, no nosso dia a dia, né? O que que nós fazemos com a nossa inteligência, o que a gente aprende, as próprias celulares, né? Aí todo mundo utiliza. Será que a gente está usando para denegrir a imagem de alguém? Ou está aproveitando, pô, consigo falar com um parente que está mais distante, né? Consigo, talvez não estar presente, mas ter essa maneira virtual de estar me comunicando de forma positiva, né? Ou levando isso para prejudicar, né, a vida ou a imagem de alguém. São valores que é importante a gente estar pensando, né? Sim, verdade. E será que esse meio ambiente que a gente está inserido, né, eles influenciam no nosso espírito? Com certeza. É, eu acho que isso é fácil até da gente pensar, né? Acho que não só como a gente quanto espírito alma e a gente quanto espírito encarnado também, porque se a gente for pensar, por exemplo, né, no meio que, sei lá, as pessoas estão acostumadas a falar alto. Inconscientemente, a gente acaba, né, a pessoa que está naquele meio, ela acaba também sendo condicionada a falar alto. Então, eu acho que esse é mais um exemplo de como o meio ele influencia diretamente, né, naquela pessoa. Lógico, pode haver também uma repulsão, né? Então, ou aquela pessoa ela pode ser totalmente e pode ir totalmente contra aquilo, no sentido de, sei lá, no caso, eu dei exemplo de falar alto, né? Ou a pessoa vai falar muito baixo, ou ela vai reproduzir aquele tipo de comportamento, né? Então, eu acho que influencia assim demais, né? Exatamente, influencia tanto que até que na resposta, né, dos espíritos, eles nos trazem que muitas vezes constitui a prova expiratória, ou seja, na prova expiatória, né, da nossa encarnação, aquilo que a gente precisa ali provar, justamente esse meio que a gente nasce, porque de fato, como ele nos influencia, né, então a gente precisa lidar com aquele meio de alguma maneira, e dependendo de qual meio ambiente é esse que a gente está inserido, né, pode ser realmente uma prova muito grande, mas que
as provas não são por acaso, né? Que vem para que a gente possa crescer, né? Naquela situação que, por mais que seja difícil, enquanto estivemos aqui no mundo terrestre, né? Que ele disse que quem está nessa situação, né, dessa prova expiatória, de um ambiente difícil de se conviver, né, que acaba te influenciando, né? Que é indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Então, da mesma maneira que a gente é influenciado, a gente também influencia, né? Estamos numa rede de influenciação. Então, a gente também pode estar influenciando de maneira positiva os ambientes em que a gente está, ou os ambientes em que a gente vive. E é legal também olhar por esse lado, que da mesma forma que somos influenciados, também podemos influenciar positivamente. E aí, dando link também, né, com o Emerge, que foi justamente esse o tema, né? É verdade. Né? Somos influenciados, sim, por que não por Jesus? Então, que a gente, assim como a gente também, né? O algoritmo tá aí, que a gente acaba sendo muito levado, né, a consumir determinados tipos de conteúdo, que a gente também possa também, além de influenciar positivamente outras pessoas, consumir também coisas positivas, né? Para que a gente possa aí, né, cooperar também nessa transformação para o bem, né? Exatamente. E só aproveitando antes que eu esqueça, você comentou de quando foi lançado o Consolador foi em 1940, então realmente coincide com o período que você falou ali de Segunda Guerra Mundial, né? Só para não deixar passar aqui. Ah, tá. É que eu lembrava que tinha alguma coisa assim, mas eu não falei a data, né, o ano específico, porque aí também já era uma capacidade, né? E aqui depois ele comenta sobre intuição. Já escutou falar sobre intuição, mano? Já. Às vezes eu confesso que eu não dou muito ouvido, não, sabe? Mas eu já escutei sim. E aí, falando sobre intuição, né? O que que você acha que a gente deve fazer para a gente desenvolver a intuição? Olha, já ouvi dizer num livro por aí que o que é importante para desenvolver a nossa intuição, né? É se manter num campo de estudo perseverante, com esforço sincero e a meditação sadia. É o grande veículo da amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Então, ele fala sobre o esforço sincero e a meditação sadia e estar no estudo, né? Então, a partir do momento que a gente volta os nossos pensamentos, as nossas atitudes para o bem, tanto no estudo, nas ações, nos lugares que a gente está buscando estar, que isso vai ampliando, né, a nossa intuição e naturalmente virão boas intuições, né, que a gente recebe. Então, realmente estar nesse estudo perseverante e voltado com a mente, né, com as ações aí para o bem é algo que ajuda a desenvolver essa nossa intuição e que a gente vai recebendo essas dicas positivas aí que a gente pode estar seguindo ao longo da nossa vida. Faz sentido para você? Sim, não, faz muito sentido, assim, eu acho interessante quando ele fala estudo perseverante, porque isso também fala também muito de momentos, né? E tem momentos que talvez a gente esteja com esse estudo mais efetivo, e aí a nossa intuição realmente ela possa também estar mais efetiva, né? A gente possa ter uma amplitude maior dessa intuição, mas que é um estudo constante, né? Porque se a gente, por exemplo, baixa a nossa sintonia ou não consegue distinguir, né, muito bem essa intuição de quando é, sei lá, às vezes uma ansiedade ou um pensamento que intrusivo, né? Isso pode acabar se confundindo também. Então, acho muito interessante quando ele traz esse estudo, porque realmente é preciso de um estudo, além de um esforço próprio também, né, para a gente poder também saber distinguir o que que é ego, o que que é intuição, né? Porque às vezes o ego ele fala muito mais alto e a gente acaba tendendo a achar que é intuição, quando na realidade não é. Então, só queria só enfatizar isso aí mesmo. Com certeza, é muito importante. E caminhando para o final do nosso episódio de hoje, né, trazendo a nossa última questão aqui para o nosso debate, para a nossa conversa.
A gente está falando sobre aprendizado, né? Sobre a evolução, como é que se dá esse aprendizado ao longo das nossas vidas. E será que vale a pena a gente criar uma imposição assim forte, né, para a gente alcançar mais depressa a perfeição espiritual? Tem que atingir tal meta, uma meta assim lá no alto. Eu acho que, assim, a gente precisa de metas, sim. Mas eu acho que, né, a gente deve se esforçar, sim, né, o máximo que a gente conseguir. Mas eu acredito, né, que a gente galgando, né, a gente precisa dar um passo de cada vez. Lógico, a meta é X, né, mas para chegar na meta a gente precisa, né, primeiro subir, exemplo. Como é que eu quero, sei lá, chegar no 12º andar se não passar pelo térreo, né? Então, se eu não pegar um elevador né, e ir galgando cada andar. Então, eu acho sim que é válido a gente ter metas, mas que a gente coloque na nossa mente, né, que o esforço é necessário, né, que a gente vai precisar colocar muito esforço nisso, e que é um dia de cada vez, é um passo de cada vez, porque senão eu acho que fica só cobrança, 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 e acaba que a gente não consegue nem galgar um degrau e aí a meta eu acho que fica muito distante, né? Então, eu pelo menos sou assim com as minhas tarefas diárias, assim, né? Por exemplo, escrevo no meu planner, sei lá, a meta é viajar o mundo, mas vamos começar, sei lá, guardando dinheiro, por exemplo. Então, assim, eu acho que, né, que é importante. Então, assim, eu acho que sim, pensar num futuro é importante, criar metas, né? Pensar e elaborar é importante, mas que a gente possa também dar o primeiro passo e galgando, né, os passos, assim, acho que com calma, com tranquilidade, mas não colocando, né, muita imposição também, né? Acho que ir com calma é caminhando sempre, né? Então, eu creio nisso, assim. Tenho esse pensamento. Perfeito, né? Até trazendo aqui da resposta, né? Que o crente deve se esforçar o máximo possível, mas de modo algum deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa de uma só vez, porquanto a vida humana é aprendizado de lutas purificadoras. Então, é aos poucos, né? A gente não vai em uma encarnação se cobrar para que você seja perfeito, né? Mas ao mesmo tempo você não vai, como a Manu falou, né, não ter nenhuma meta de evolução espiritual, porque é isso que a gente busca, né? A gente está aqui para se esforçar e buscar aí sim se melhorando ao longo da vida, mas também não tentar criar algo impossível, né? Que a gente não vai ficar perfeito no estalar de dedos e apenas nessa encarnação, mas buscar metas mais possíveis, né? Que é até legal a gente estar falando de meta aqui, igual a Manu falou, meta de viajar. A gente escuta muito, né? Meta de trabalho, tem que atingir a meta, bater a meta. A gente faz nossas metas anuais que a gente quer fazer. E eu escutei isso numa palestra espírita que acabou me marcando bastante, que é qual a sua meta espiritual? Qual a sua meta espiritual para esse ano, ou para esse mês, ou como uma pergunta clássica aí de entrevistas, né? Dos próximos 5 anos, dos próximos 10 anos. Será que a gente está parando para pensar nessas nossas metas espirituais que estamos buscando a nível como um todo, né? Não só preso exatamente só na vida terrena. É legal que a gente pare um pouquinho para pensar, né? E refletir, né? Sobre esse aprendizado espiritual, pegando essa completo, né? A gente fala muito sobre o nosso aprendizado terreno, em vários graus, né? Mas por vezes acabamos esquecendo que somos espíritos, então também é legal que a gente tenha nossas metas espirituais, sentimentos que a gente pode só estar trabalhando, que possa estar melhorando, e assim a gente vai seguindo, né? Na nossa vida. E aqui tem mais uma frase aqui que eu achei bem legal também, que ele fala: guarde o cristão a prece e a vigilância. Prece ativa, que é o trabalho do bem, e vigilância, que é a prudência necessário, de modo a não trair novos compromissos. Então, que a gente possa estar mantendo nessa prece ativa com o nosso trabalho no bem, com nossos estudos, e ao mesmo tempo a vigilância, para que a gente não caia às vezes em alguns erros, né, e acabar
contraindo novos compromissos espirituais, é importante a gente estar buscando esse equilíbrio. E aí entra até nessa vigilância, entra até também na parte da intuição, né? Porque quando a gente está mais vigilante, aí até a intuição também, a gente consegue, né, distinguir ali também essa questão que eu falei, do que é intuição, do que é ego. E pegando um gancho também, no Emerge, novamente, um dos facilitadores, deu um exemplo que eu achei muito interessante, porque às vezes a gente tem a impressão de que a gente precisa fazer tudo de uma vez só, né? Na vida. E porque eu acho que a vida contemporânea traz isso, né? A gente está no home office, mas a gente também faz tarefa de casa, a gente também tem que se exercitar, a gente também tem que ter um curso de língua, a gente também, enfim, traz essa questão da multiplicidade das tarefas, né? De tarefas. E aí a gente quer evoluir tudo numa encarnação só. Mas aí se a gente pensar em Jesus, né, que foi nosso grande modelo, né, é, encarnado, a gente pensa, né, ele foi designado para o planeta Terra. E só o planeta Terra quantos anos tem? Então, assim, quantas encarnações Jesus, que é Jesus, teve para ser Jesus, né? E a gente querendo fazer tudo numa encarnação só. Então, que a gente também possa refletir também nessa questão, né? De que dá tempo ao tempo, né? Como eu falei. Exato, né? Como ele fechando aí, né, com justamente como que você trouxe lá no início, né? Que a semente se desenvolve com o embrião, necessita um tempo, até que ele vai, de fato, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos, né? E nessa analogia, acho que a gente pode pensar também o nosso aprendizado espiritual aí ao longo das nossas encarnações. E aí, gostou da Com nossa certeza. conversa de hoje, mano? Eu adorei. E vocês, gente? Vocês gostaram? Podem deixar aí nos comentários, que a gente depois também visualiza. Foi muito legal bater esse papo aqui junto com a Pô, foi muito legal. Manu e os espíritos, né, que estão conosco também aqui, trabalhando também. E com vocês que estão aí ouvindo, espero que vocês gostem também. Foi preparado com muito carinho. E se vocês também tiverem alguma sugestão de tema que vocês gostariam de que a gente falasse, né, aqui no podcast, também pode deixar também nos comentários que a gente vai estar lendo depois. E E aí, para a gente dar prosseguimento, né, e finalizar, o Carlos Eduardo vai fazer a nossa prece final. Quer falar mais alguma coisa antes, Carlos Eduardo? só antes de fazer a prece, você que é mais blogueira que eu, pode falar aí, ó, curtir, ativar o sininho. Tava faltando. Mas eu vou falar, vou te contemplar hoje. Gente, não esqueçam de curtir, se inscreverem no canal e comentarem, né? Como eu disse, se tiverem alguma sugestão, podem colocar também, que a gente vai estar lendo tudo e tentando também trazer, né, novos conteúdos. E fiquem ligados, porque, né, a gente está. Vamos, não vou dar spoiler, não, né, do que vem pela frente. Não vou dar spoiler, não, mas fiquem ligados. Ativem o sininho. Bom, e nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais uma oportunidade de trabalho no bem, em que buscamos refletir um pouco mais sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou, que tantos e tantos espíritos nos escrevem, nos intuem e nos auxiliam nesse nosso processo de aprendizado e de crescimento espiritual. Agradecemos à cúpula do nosso centro por estar sempre conosco em todos os trabalhos que desenvolvemos e que possamos ser envolvidos em bons fluidos e em boas vibrações. E os que estão nos ouvindo, independente do momento, também possam receber essas bênçãos onde quer que esteja. E assim, damos por encerrado o nosso episódio
de hoje. Seja feita a vossa vontade, que assim seja. Que assim seja.